Em primeiro lugar, vale situar uma coisa. Se o primeiro final de semana de Aves de Rapina não foi um sucesso de bilheteria, isso não aconteceu por ser um filme protagonizado por mulheres que quer lacrar, seja lá o que signifique. Capitã Marvel foi um sucesso absoluto e todo o arco do filme gira em torno da máxima "eu não preciso provar nada pra ninguém". É um filme onde passam o tempo todo negando o potencial reprimido da personagem e quando desafiam ela a lutar sem usar esse poder... Isso serve tanto internamente ali na trama quanto pro público de filmes de super-herói. Esse surpreendentemente foi o primeiro filme da Marvel protagonizado por uma mina mesmo em 20 anos de universo. No caso da DC, teve a Mulher Maravilha, uma personagem que quando a gente viu pela primeira vez no cinema, a dúvida era... She with you? I thought she was with you. Quando chegou o filme solo dela, outro sucesso. Esse senso tanto de poder, ambas são absolutamente poderosas em seus respectivos universos. Eu lembro de uma criancinha na minha frente no cinema gritando "ela é mais forte do que o Hulk" quando viu a Mulher Maravilha quebrando tudo. Esse senso tanto de poder quanto de independência, como eu falei, são muito importantes na construção dessas personagens. Mas a Arlequina Aves de Rapina, que antes era Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa, eles mudaram o nome, tinha essa palavrinha mágica, não fantabulosa, a palavra emancipação. E isso não estava ali por acaso, porque essa palavra torna Aves de Rapina diferente dos dois filmes anteriores, ou, mais importante, o que exatamente ela significa pro filme na prática. Afinal, que história é essa de emancipação? A verdade é que mesmo com as características que eu acabei de dizer, e eu me diverti muito com esses dois filmes, ainda existe tanto em Capitã Marvel quanto em Mulher Maravilha um esforço ativo de amarrar esses filmes numa narrativa maior. Coincidentemente, mas também não tanto assim, os dois acabam em cenas onde, direta ou indiretamente, elas participam do pontapé para o que seriam os dois grandes grupos de cada uma das empresas, mesmo que, tematicamente, a cena anterior da Capitã Marvel, por exemplo, termine num plano que fecharia o filme à perfeição. E é isso que eu tô querendo dizer, isso não aponta para uma fragilidade dessas personagens individualmente, tem muito mais a ver com uma insegurança dos estúdios em relação a como encaixar essa representatividade que deveria ser natural dentro das franquias. Mas deram certo, isso são coisas que dá para relevar no fim das contas e nem se compara com o quanto enfiaram o Agente Coulson no filme do Thor, por exemplo. E aí veio Aves de Rapina. Se a Capitã Marvel surgia do contexto cinematográfico dos Vingadores e a Mulher Maravilha surgia de Batman v Superman, a herança da Arlequina era Esquadrão Suicida, um caso consideravelmente mais problemático, vamos admitir. Eu já desconfiava do diretor do Esquadrão Suicida desde que tinha visto o arco do Percy Jackson lá no Fury, onde basicamente o ponto máximo é quando ele consegue finalmente se tornar corajoso e honrado o suficiente pra atirar sem dó nem piedade como um verdadeiro herói, mas sério, o jeito que ele pensa a Arlequina em Esquadrão Suicida é simplesmente cansativo demais. Se ela tá presa, ela vai lamber as barras, se ela se afogou, ela vai acabar beijando alguém, se ela se agachar pra pegar alguma coisa, vocês já sabem onde vai estar a câmera, e a Arlequina sequer trocando de roupa já vira o centro das atenções. Como se não bastasse, ainda tem o Coringa. E eu sei que ela foi criada como uma personagem sempre associada ao Coringa, e eu amo a série animada de onde ela surgiu, os episódios que tem a Arlequina são muito espertos e estão entre meus preferidos, mas esse movimento de trazer uma voz própria pra personagem já acontece nos quadrinhos há muito tempo, ela tem um monte de história solo, e é natural que isso chegue no cinema. Principalmente porque o Coringa do Jared Leto não deu certo e apesar dos muitos problemas do filme, ela foi um sucesso absoluto. Então, a premissa desse filme parte toda dessa ideia de dissociar a Arlequina do Coringa. Ele é só um fantasma no filme, mesmo quando representações dele aparecem, não remetem ao ator necessariamente. A história acompanha o período logo após o rompimento dos dois e todo esse processo da Arlequina tendo que lidar com as consequências desse término. Porque isso é uma coisa que dá complexidade pra personagem, ao mesmo tempo em que ela odeia o que ele representa agora, em algum nível a Arlequina gostava da proteção que ele representava quando o Coringa era o rei do crime de Gotham. E como ela fez muita merda pra muita gente nesse período, agora que o Coringa sumiu, todo mundo quer a cabeça dela e ela vai ter que se virar sozinha. Só que essa emancipação, tanto pessoal quanto emocional da personagem, não é a única que eu vejo no filme. E eu nem tô falando das outras personagens, óbvio, é um filme das Aves de Rapina e cada uma tem sua emancipaçãozinha, ou do chefe, ou da família, ou da polícia, mas eu tô falando de uma parada de linguagem. Esse filme sai num momento curioso da DC. 2019 foi o ano em que a Warner decidiu definitivamente desistir de tentar reproduzir o sucesso de Vingadores ou de Guardiões da Galáxia e finalmente abraçou a ideia de filmes autorais, diferentes propostas na mão de diferentes diretores, preservando na medida do possível suas próprias vozes como autores, que, sinceramente, funcionou de forma muito promissora. Mesmo que eu não seja o maior fã do Coringa, eu defendo totalmente que a DC continue tentando pensar fora da caixa Marvel. Uma coisa que ninguém pode dizer é que os 3 filmes deles do ano passado são iguais entre si. Particularmente eu adoro o quanto o Shazam abraça aquela coisa de filme infantil dos anos 80, sem nunca abandonar uma noção de perigo e urgência. É o meu preferido dos 3. Provavelmente Aves de Rapina nem teria a classificação indicativa que tem, 16 anos, se Coringa não tivesse dado tanto dinheiro pra Warner.
Mas o ponto é que esse filme foi produzido com um fardo imenso nas costas. Quando a gente lê emancipação no título, é impossível não pensar no quanto essa palavra vai muito além da personagem ali. Nesse ano onde a gente tem 4 filmes de herói, 2 da Marvel e 2 da DC, todos protagonizados e dirigidos por mulheres, eu fiquei feliz demais quando assisti o começo disso tudo em Aves de Rapina. Porque a real é que não é só por tentar encaixar a história ali que os filmes que eu citei antes se associavam e muito aos seus antecessores, num sentido de estilo mesmo. Mulher Maravilha tem muito da estética e da linguagem que o Zack Snyder empregou naquele universo DC, tanto quanto a estreia da Capitã Marvel tá totalmente inserida na fórmula Marvel. Fazia bastante sentido na época. E a DC queria muita coisa desse filme. Tinha que ser meio sombrio, meio colorido, um pouco Zack Snyder, mas não tanto, um pouco Esquadrão Suicida, um pouco John Wick, um pouco Demônio Neon, mas no final das contas, sabe o que esse filme queria mesmo? A tal palavrinha mágica, se emancipar de tudo isso. E eu gosto muito do roteiro desse filme, e principalmente como ele decide abordar a violência, diferente de qualquer um desses outros. A violência em Aves de Rapina, mais urgente, é menos física e mais sutil. Isso para um filme que teve o auxílio do diretor e da equipe do John Wick nas lutas, tem umas muito boas e as personagens são fortes, mas é interessante como o perigo raramente vem na forma de força bruta e tem muito mais a ver com violências veladas, sejam elas verbais, morais, psicológicas. As lutas acabam sendo mais extrapolações. E nesse sentido, Aves de Rapina ganha ainda mais força na maneira com que a diretora decide enquadrar essa violência. O filme tem várias chances de mostrar de forma mais sugestiva as personagens, seja em situações de assédio ou vulnerabilidade, mas não é esse o espetáculo que ela escolhe gravar. É um discurso muito seguro e bem mais esperto do que pode parecer a princípio. Não é um filme raso que só quer dar uma militada aqui e ali enquanto sustenta na exposição da Arlequina, não mesmo. O que também não significa que a Margot Robbie não tá super à vontade no papel. Ele abraça o tema central do filme, leva isso para um nível de linguagem, de indústria e, como não podia deixar de ser, pro arco de todas as personagens ali. Para exercitar essa emancipação do título, não basta essas mulheres se libertarem dos homens que agridem elas, mas o filme também pensa em que elementos dessa violência que são realmente ameaçadores para elas e repensa esses elementos na própria estrutura. Tá ali para quem quiser ver, me deixou muito otimista com o que vem por aí. Se mesmo o que mais tinha para dar errado acabou me surpreendendo, com mais personalidade e autoralidade do que muito filme de super-herói que a gente vê por aí, eu acho que esse vai ser um bom ano. Meu nome é Henrique e esse vídeo não estava nos planos, mas eu realmente me diverti com Aves de Rapina. Recentemente tiveram 2 vídeos no canal falando de filmes que estavam no Oscar, um que a gente gostou e outro nem tanto. E eu vou deixar aqui pra vocês irem assistir junto com o vídeo da nossa campanha de financiamento, que é o que tem possibilitado essa frequência maior de vídeos e ainda garante umas recompensas legais de conteúdo adicional e grupo do Facebook, WhatsApp, só conferir o link. Valeu mesmo, compartilha pra mais gente assistir o filme, comenta o que achou, se inscreve se é novo aqui e até!